Olá, esse é mais um programa Eleições 2024, onde discutimos bastidores, notícias e informações sobre a corrida eleitoral deste ano. E mais uma vez, para conversar conosco sobre as eleições desse ano, falar de São Paulo e outras capitais, Cila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Cila, bem-vinda novamente. Olá, um prazer estar com vocês aqui. E, mais uma vez também, para me ajudar a conduzir essa conversa, Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? Tudo bem, Cila? Oi, Clara. E antes de começarmos, queria pedir para você que está nos assistindo para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal da Exame. E já anota aí na sua agenda que você que está acompanhando nos últimos meses as eleições conosco, poderá acompanhar o dia da apuração também. Teremos uma live que começará a partir de 6, 5 e meia da tarde e vai até o fim da apuração, trazendo os resultados de São Paulo e de todas as capitais do Brasil. Então, teremos um link, você vai poder ativar o lembrete, Cila estará conosco, e aí você vai poder acompanhar todos os resultados e análises, vai ser bem legal. Para começar, eu queria falar, Cila, sobre a última semana aqui de São Paulo. A gente viu novas pesquisas saindo, a gente teve até a atualização do nosso agregador, que o pessoal que está nos assistindo vai conseguir ver. O agregador, ele mostra o Nunes à frente, numericamente, né, com o Boulos e o Marçal na sequência, né, em comparação das últimas semanas anteriores, quando o Marçal teve uma crescente no nosso agregador também, como nas outras pesquisas. Agora parece que as coisas estão se estabilizando, até para o cenário que a gente já tinha conversado no último programa, né, que seria Nunes e Boulos, mas as últimas pesquisas têm mostrado que o Marçal resiste, né? Ele teve uma queda, agora ele está se mantendo estável. O que isso pode dizer? A gente está há praticamente 10 dias da eleição, então o que isso está mostrando sobre essa corrida aqui em São Paulo? Olha, mostra muito a decisão do eleitor hoje, ela é tomada e resolvida, né? Eu que faço campanha há muito tempo, você tinha uma capacidade ali de atrair o eleitor para uma nova pauta, para uma proposta, para um fato novo. A gente tem visto depois, enfim, de internet, polarização, que o eleitor ele toma a sua decisão e se fecha nessa decisão. E o eleitor do Marçal mais ainda, né? Você vê que é um eleitor ali bastante radicalizado, masculino, enfim, a gente tem falado muito sobre esse nicho de eleitorado dele, e esse eleitor fechou com ele e ali fica aparentemente, né? Até aqui ele tem conseguido manter esse eleitor mobilizado. De outro lado, você vê o Boulos com o eleitorado dele também firme, né? Ele é o único candidato competitivo da esquerda, então apesar de toda a rejeição dele, ele está firme ali, ele não tem movimentado muito, apesar da campanha, né? Ou por causa da campanha. E o Nunes, você vê ele ali com um crescimento bastante sustentável, eu diria. Tem uma coerência ali quando você olha os demais números do Nunes, que não só o da estimulada. Então você vê ele ali crescendo entre os mais pobres, crescendo entre as mulheres, crescendo em regiões, enfim, ele tem uma consistência. E um número que eu quero chamar a atenção, especialmente desse último Datafolha, é da expectativa de vitória dele, Sim. né? Mais de 40% do eleitorado considera que ele vai ganhar a eleição. Isso é um número importante, até porque, né, a gente já falou disso em outros podcasts, o eleitor quer ganhar o voto, não quer perder o voto, né? Então, isso pode beneficiá-lo ali na reta final, mas ele ainda tem muitos problemas, o Nunes, portanto, continua sendo uma eleição aberta, não é uma eleição decidida. Mas se a gente olhar a tendência continua sendo de um cenário Nunes e Boulos no segundo turno, né? Já ouvi gente falando de Marçal e Nunes no segundo turno, acho bastante improvável. Impossível não é, mas é improvável. E aí seria seria improvável por qual Segunda vez que ela não pode falar. Seria improvável por qual sentido, Cila? Por tanto Marçal quanto Nunes buscar o mesmo voto? Exato, buscar o mesmo voto, né? Sendo o Marçal um bolsonarismo, uma direita mais radical, mais por extremo, e o Nunes uma centro-direita, né? Como candidato do Centrão, tudo isso, mas eles buscam o mesmo espectro de voto, né? Não nos demográficos, né? Eles diferem muito nos demográficos. Eu acho que é isso que é
enfim, esse estranhamento, eu acho, que se tem, né, do que se chama de uma divisão da direita. Eu acho que é muito mais nesse sentido, né, que você tem um candidato de centro-direita, que é o Nunes, que entra muito bem entre os pobres. Em geral, né, se a gente pensasse no maniqueísmo tradicional de campanha, se diria que era uma luta dos ricos contra os pobres. Nesse caso, não, né, até porque o Boulos tem mais voto entre os mais escolarizados e no centro expandido. Então, né, não é essa mesma lógica de outras eleições, né? Mas pegando o histórico do que foi essa campanha, a gente está 9 dias, né, do primeiro turno, Sila, a gente começou com o Bolsonaro, né, que é a figura principal da direita, o principal nome, né, digamos assim, ele apoiando o Nunes como o seu candidato e não o Marçal se apresentando nos debates como o verdadeiro bolsonarista e começou a ter essas reviravoltas nas pesquisas, ele crescendo dentro desse eleitorado, como o André trouxe, e isso dividiu o próprio Bolsonaro, que começou, não vou entrar tanto agora no primeiro turno. Depois do 7 de setembro, o que a gente viu o Bolsonaro e os líderes bolsonaristas, né, da classe política, eles estão rechaçando o Marçal como candidato Bolsonaro. O Tarcísio, inclusive, assumiu a frente da campanha do Nunes, está como principal cabo eleitoral para esse eleitorado. Só que quando a gente avalia os eleitores que votaram lá em 2022 no Bolsonaro, eles estão muito mais ainda com o Marçal do que propriamente com o Nunes, né? O que explica isso, Sila? Se a gente pensa, por exemplo, está muito claro que o candidato do presidente Lula é o Boulos, e as pessoas seguem essa tendência, por mais que o Boulos tenha ali uma dificuldade no eleitorado mais pobre, mas por que o eleitor bolsonarista ele não é tão fiel ao que está dizendo o seu presidente, que inclusive gravou um vídeo reafirmando que seu candidato agora é o Nunes, né? Olha, vários pontos aí na sua pergunta, né? O primeiro que eu queria lembrar era no nosso primeiro podcast, a gente falava disso, de que esses líderes, Lula e Bolsonaro, talvez gostariam que a campanha fosse sobre eles. E eles desapareceram da campanha, seja porque não é de fato sobre eles, seja porque eles próprios resolveram tirar um pé, aparentemente, porque não querem estar numa campanha derrotada, né? Os dois, quer dizer, tanto o Bolsonaro não entrou de cabeça na campanha do Nunes, nem veio aqui, nem nada, porque ainda tinha um pezinho ali na campanha do Marçal, não queria perder, e o Lula, eventualmente, porque todas as projeções de segundo turno dizem que o Boulos pode ser derrotado e, nesse caso, ele perderia para o Tarcísio. Então, cada um fazendo ali o seu xadrez político, né? Então, essa eu acho que é a primeira grande questão de será que essa campanha é sobre eles? Eu tinha essa hipótese e continuo achando que não é sobre eles, né? Aí tem um outro ponto que é o de ideologia ou de, enfim, de aproximação com o que pensa o eleitor. O Marçal me parece que fez uma jogada inteligente quando ele rechaça o Bolsonaro, não no sentido de ir contra o que pensa o Bolsonaro, mas no sentido dele se conservar esse candidato antissistema. Porque se ele tivesse um padrinho político organizado, isso é da política tradicional. Então ele joga o Bolsonaro e o Nunes para o centrão. Né, junto com o Tarcísio, com o PSD, toda essa movimentação que a gente vê ali. Então isso o beneficia nesse eleitor que quer tudo diferente. Ainda existe um eleitorado que, apesar da experiência Bolsonaro, continua à procura de um salvador, de um antissistema, de alguém que não seja político. E você percebe que esse é um eleitor que usa pouco o serviço da prefeitura. Né? Eu acho que isso é uma questão que eu queria trazer aqui para o nosso debate, né? Ele usa pouco o serviço da prefeitura. Então, para um eleitor de mais alta renda, né, o serviço, e para um homem, né, a gente falou muito disso no último programa e continua sendo um tema importante, ele usa menos o serviço da prefeitura. Então, né, vamos arriscar aqui num candidato que eu não conheço direito as propostas, não conheço o passado, tem um monte de confusão em volta dele, mas eu não quero mais a política e, na minha visão, tudo que aconteceu com o Twitter,
Alexandre de Moraes e tudo isso acaba afetando mais até do que Bolsonaro e Lula. Essa antipolítica, ela está bastante ligada ao legislativo nacional, né, a tudo que está acontecendo no Congresso, com as emendas, com a falta de posicionamento do Congresso sobre uma queimada, por exemplo, sobre uma série de questões, e o judiciário. Então, é a antipolítica, de alguma forma, atuando. E isso, sim, eu acho que tem condições de ter um reflexo. E aí tem uma campanha muito bem sucedida do Marçal, né, que acho que a gente pode depois falar sobre isso. Até teve um ponto que a Clara, antes de começar a gravar, ela estava comentando sobre, apesar de, quando a gente olha os detalhes ali do Datafolha, apesar de não assim, passar Nunes e Boulos, o Marçal ele cresceu 4 pontos entre as mulheres, né? E até como você comentou no nosso último episódio, ele prometeu que ia ter uma mudança de postura, talvez essa mudança de postura não fosse bem vista pelo eleitorado. Queria que você avaliasse o que você está acompanhando da campanha. A gente viu até que ele está mudando a forma de abordagem nas redes, ele está fazendo vídeo respondendo caixa de perguntas nos Reels, né, no caso do Instagram, que é onde ele tem mais força. Então, como que você está avaliando essa mudança? E até depois disso a gente pode comentar do debate do Flow, né? Então, eu vejo o Marçal, quando eu falo que ele está tendo uma campanha bem sucedida, assim, o Marçal, ele não tem um compromisso com a coerência, certo? Né? Ele vai que vai, né? Falando assim de forma bem coloquial. E ele olha os demográficos, né? Todas as campanhas olham, mas ele olha e ataca cada um deles de uma forma muito... Ele é ousado, ele só vai. Né? E não importa para ele, às vezes, se ele é desmentido. Ele foi desmentido pelo menos 3 vezes, né, durante essa semana. Só relembrando aqui, ele foi desmentido pelo pastor, que ele disse que estava apoiando. Né? O voto evangélico é muito importante, sim, mas até ser desmentido, já tem um monte de gente que acreditou ou que acha que ele é vítima. O pastor não pôde dizer, sim, que tal apoio... Né? Cria uma série de coisas da conspiração, me fugiu a palavra, mas enfim, teorias da conspiração, e ele acaba emplacando, né? Aí ele foi desmentido pelo Flow, né? Ele falou que o debate tinha sido comprado, que a prefeitura tinha investido um valor alto no Flow, só que era outro Flow, não tinha nada a ver com o Flow. O Flow desmentiu, mas passou, ele foi perseguido, o debate era todo contra ele. E por último, ele foi desmentido pelo Donald Trump, nada menos do que o Donald Trump. E as pessoas continuam acreditando que ele recebeu o apoio de Donald Trump, quando, na verdade, um amigo dele mandou uma mensagem para um PAC, né, que são esses grupos de apoio, né, falando de uma forma bem simplista, né. As candidaturas nos Estados Unidos é um grupo super pequeno, nada representativo, e a pessoa, aparentemente, esse assessor ou amigo dele ofereceu contribuir financeiramente com a campanha do Donald Trump. Essa pessoa responde de uma forma simpática, agradecendo. Como o cara contou que ele tinha levado uma cadeirada, ela diz que espera que ele esteja bem. Ele usou isso como se fosse um apoio do Donald Trump. O que eu quero dizer com isso é que ele consegue que a campanha seja sobre ele, mesmo quando, teoricamente, não o beneficiaria, porque são uma série de desmentidos. Agora, voltando para a sua pergunta com relação às mulheres, o Marçal, durante essa semana toda, ele se dedicou a conquistar o voto das mulheres. E não foi só porque ele mudou, digamos que, de personalidade nos debates. O investimento dele nas redes sociais, que é o veículo dele, foi quase todo sobre mulheres. Então, não sei se vocês perceberam, ele botou uma CEO na empresa dele, mulher, né, que confundiu um pouco com aquela história daquele outro empresário que falou mal das mulheres. Enfim, ele fez esse anúncio, né? Ele botou muito a mulher dele, ele botou a mulher dele indo ao jogo de São Paulo, ele botou a mulher dele entrando num podcast falando dele, então usou muito a mulher dele. Ele tem falado de propostas para mulheres, enfim, ele investe objetivamente nesses demográficos, e isso acaba dando algum resultado. E como ele tem, assim, vou falar uma coisa, ele tem muito mais tempo do que os outros, porque ele usa o tempo
da rede social de uma forma avassaladora, se comparar com os outros. O número de postagens do Marçal deve ser o quê? O triplo, André? Quase o triplo. Teve um levantamento do jornal Globo que mostrou que é o triplo da maioria dos candidatos, só que ele tem, assim, o engajamento, ele acompanha a quantidade de publicação. O que acontece com outros candidatos que não fazem tantas publicações é o medo de que isso não entregue tanto para as pessoas. Então não faz tanta publicação, porque às vezes o engajamento não vai acompanhar. Exato, mas ele é o único que domina. Exato, ele consegue dominar essa lógica de uma forma Exato, e quando você única, vê, né? Por exemplo, acho que a gente até vai falar disso, mas já dando um shortcut nisso, quando você vê a memória do número dele, porque ele passa o dia na rede social, né? Martelando esse número. Então, acaba que, apesar da televisão, né, eu ainda considero que a televisão tem a sua importância, a gente vê com relação ao próprio crescimento do Nunes, de que a TV tem a sua importância, mas ele está, digamos que, correndo sozinho num outro lugar. Vocês sabem que eu lembro que eu fiz a campanha de 2010 presidencial, eu fui chamada para coordenar toda a estratégia de internet de um candidato a presidente. A gente tinha tido o fenômeno do Obama, né, em 2008, então as campanhas estavam engatinhando ainda nessa questão toda, mas, enfim, eu fiz aquela campanha. E quando eu conto essa história, eu sempre relembro de que a internet, ela não sentava na mesa da estratégia nessa época, né? E eu achava até divertido, porque como eu era coordenadora de campanha a minha vida inteira, e eles nessa campanha a gente era despejado, volta e meia. A gente chegava para trabalhar, nossa equipe de internet, tinha assessoria de imprensa, tinha sentado no nosso lugar e dizia, você... Então, ou seja, a gente era uma outra coisa, né? Hoje a internet já senta, né? Mas ela não tem a importância ainda nas campanhas do que levou a uma campanha como a do Marçal. Eu acho que nessa campanha só a Tabata usa a internet da mesma forma que o Marçal, eu digo em termos de importância estratégica e de investimento, né? A internet, na verdade, dos candidatos, eu vejo ela como muito careta, né? Antiga. Você está numa lógica ainda outra. Né? Então, acho que as campanhas, se tem alguma lição dessa campanha, especialmente para a gente que trabalha com marketing político, essa. A internet virou uma outra coisa e as campanhas vão ter que correr atrás e se renovar. Né? Se renovar de novo é bom, né? Mas é isso. Então, eu acho que o Marçal, ele mostra esse experimento político e de comunicação novo e que a gente vê ele acontecendo em outros países, a gente vê ele acontecendo em outros municípios, a gente, né, não é uma coisa isolada, não é que ele inventou a roda, né? Mas a política, acho que ainda acredita muito na capacidade da política e vai precisar se renovar para o bem ou para o mal, né? Porque quando a gente vê um candidato que tem propostas tão... Né? Enfim, que proposta que a gente está discutindo nessa campanha, prefeito, gente? Alguém sabe? Vocês são jornalistas, vocês acompanham a campanha todo dia. Alguém sabe sobre o que a gente está discutindo na campanha? Não, né? A gente não... Assim, São Paulo com problemas e desafios gigantescos, né? Imagina, São Paulo é maior que muito país por aí. E a gente está discutindo, enfim, desmentir isso, fake daquilo, se um candidato é drogado, se o outro jogou a cadeira, né? Então, é um desafio para quem está na área política lidar com tudo isso, mas é uma realidade que está aí, né? E que é uma lógica, né? Tem uma lógica de entretenimento muito grande, né? Tem uma lógica de dopamina, tem uma lógica de busca pela prosperidade, né? A gente vê, né, coach messiânico, né? Mistura uma linguagem de religião, Marçal mistura muito uma linguagem de religião ligado a isso. A gente vê até mesmo um desafio para a igreja, não é? Não é mais o pastor, aparentemente, que está levando o voto me fugiu o nome, me ajudem. Dos seus fiéis. Dos seus fiéis, obrigada. Né? E outro dia eu li uma coluna do Juliano Speyer, né, que é um grande especialista, antropólogo, até ele trabalhou com a gente muitos anos, o Juliano. Aprendi muito com ele. E ele é um especialista nessa área, e ele falando que o voto do Marçal
é um voto do fiel que entra nos cultos online, que não é esse fiel que vai às grandes igrejas e que segue o que o pastor diz. Então, também, depois da pandemia, tudo isso, você tem um novo tipo de fiel, vamos falar nesse sentido, né? Que acessa a igreja de outra forma. Então, tudo isso é uma novidade, né? E que é uma campanha grande, eu diria, para se adaptar a tudo isso é muito difícil. A campanha acaba sendo mais pesada, né? Para se adaptar a todas essas questões. E antes de entrar no papel desse novo, essas novas adaptações, né, a gente inclusive é o primeiro programa após o debate do Flow, que foi o primeiro debate essencialmente no espaço virtual de um nativo da internet. Você trouxe na sua fala, Sila, a questão da lembrança do número, né? O Datafolha dessa quinta, ele mostrou que o Nunes, que alavancou a sua campanha, principalmente com o latifúndio de tempo de TV que ele tem, o número dele é lembrado por 44% das pessoas. Isso virou uma preocupação, inclusive, para a campanha do atual prefeito, enquanto que o Marçal, que não tem tempo de TV, o número dele é lembrado por 61%, que é o mesmo percentual do Boulos. Então, de fato, está acontecendo isso que você falou do engajamento que ele consegue diferente, né, dos outros candidatos. E trazendo para o debate, Sila, desse novo formato que teve, o debate no Flow foi o 8º, inclusive nesse sábado acontece mais um debate pela TV Record, só que o debate no Flow trouxe uma novidade que não houve, além de estar na internet 100%, né, não foi dividido com uma emissora em canal aberto, ele também não trouxe os confrontos diretos entre os candidatos e muito do que a gente acompanhou, eu e o André, favoreceu uma discussão de propostas que até então não estava aparecendo, né? Os candidatos foram, a gente até trouxe aqui na Exame a Manchete, forçados a debater propostas, porque eram especialistas e os próprios eleitores perguntando. Queria ver com você o que você achou desse formato, a gente já fez uma discussão nos programas passados sobre o que estava sendo o debate, mas eu também queria ver com você se ele tem, por estar na internet, dá uma repercussão na opinião pública, porque apesar dele ter sido também marcado por um debate de propostas, o final ele acabou sendo interrompido com o Marçal expulso e uma agressão ao marqueteiro do Nunes, o Duda Lima. Mas não parece que essa agressão como a cadeirada foi algo que teve uma força para ressoar nas pesquisas essa semana. Queria entender com você se é isso mesmo, como que você viu, Sila? Bom, começando pelo final, foi lamentável a agressão, né, para nós profissionais dessa área. É muito triste, né, que você tenha um profissional, Duda Lima, agredido ali em pleno debate, ele fazendo o trabalho dele, mas o que eu enxergo com relação ao formato é que quando deparados para falar sobre propostas, você vê o vazio de propostas nessa campanha, né? Então, não é só porque falar de propostas pode ser tedioso, é porque as propostas realmente não animam, né? Não tem propostas que você lembre, você não tem uma visão da cidade ou dos serviços da cidade diferente entre um candidato e o outro. Mesmo quando fala de proposta, fica falando, não, porque o PCC está no transporte coletivo, não, porque não sei o quê, porque você vai invadir a casa, não sei de... né? Entra também numa agressão sem uma profundidade. Você vê que exceto o Nunes, que leva os números da prefeitura, os demais você não vê um aprofundamento tão grande nos problemas da cidade. Aqui não é crítica pessoal a nenhum deles, sobre o que está se falando. Tanto é que a agressão no final acaba sendo que as pessoas falam, porque isso é normal, a gente fala sempre aqui, né, de que debate fica uma coisa em geral, e no caso a agressão, as pessoas também estão esperando pela agressão, né? Quer dizer, já virou uma coisa que as pessoas esperam nessa campanha. Bom, agora quem vai bater em quem, né? Tá tipo, né, uma briga de rua ali, né, que as pessoas já esperam. Agora, por que não teve tanto impacto? Por duas questões. Primeiro, porque não foi entre candidatos diretamente, né? Foi entre os seus assessores e tal.
E em segundo lugar, por conta disso, porque já se espera que o entorno do Marçal cria confusão. Isso não é mais novidade. Então, lidar com isso não cria... Eu achei interessante depois da pesquisa, depois do debate, aliás, quem acabou tendo uma presença importante, gerou notícia e tal, foi a Tabata, porque ela falou 2 palavrões, né? E porque ela é mulher, porque, enfim, ela é muito criticada, inclusive a Tabata, por eventualmente ser muito suave, e aí ela ficou realmente revoltada, porque ela leva a política pública muito a sério, e ela, enfim, acabou aparecendo. Então, mas de novo entretenimento, de novo, falou um palavrão, aí você viu o que ela falou, enfim, fica um pouco no nível da fofoca, eu acho, né? A campanha tem muito disso, claro, né? Não estou dizendo que em outras campanhas a gente teve uma discussão sempre de altíssimo nível, não é sobre isso que eu estou falando, mas essa coisa muito imediatista, né? Né, o que fica aí nas beiradas e que não está levando o eleitor enfim, a aproveitar uma discussão mais interessante sobre a cidade, né? Eu queria chamar a atenção também sobre o Ricardo Nunes. Ele também não é um prefeito, eu diria, vou usar uma expressão aqui meio forte, mas ele não é um prefeito prefeiturável na campanha. Ele está se igualando a todo mundo e agredindo também, né? Então isso favorece, né? Essa imagem dele também favorece essa confusão, né? Porque em geral, quando você vê o incumbente, ele um pouco se diferencia dos outros por estar no cargo, né, pela própria, e o Ricardo Nunes nos debates ele não consegue fazer isso. Tanto é que a briga acabou sendo porque o Duda Lima estava gesticulando para ele não reagir ao Marçal. Né? O marqueteiro estava fazendo isso. O que o outro rapaz falou que o marqueteiro estava fazendo era mandando sinais, códigos. Não é sinais e códigos, gente. É uma coisa muito comum. Para que o assessor entra junto com o candidato no debate? Exatamente para assessorar. Como é que ele assessora? Dando sinais, indo lá falar alguma coisa, mandando um bilhete. É sobre isso. Mas você cria uma teoria da conspiração. Eles estão... Né? Não é isso, né? É o trabalho do profissional ali, do consultor que está acompanhando o candidato. Então, acaba que está todo mundo meio que na mesma confusão e com uma incapacidade. Tanto a imprensa, quanto os organizadores de debate, quanto os candidatos estão numa incapacidade de lidar com esse fenômeno chamado Pablo Marçal. Um outro movimento do Marçal que eu achei muito interessante nessa semana é que ele começou a apontar possíveis secretários. E ele pegou essas pessoas da política tradicional, pessoas conhecidas, né? Ele pega 3 nomes que já foram secretários, né, da direita e aponta. Então, ou seja, ele continua sendo notícia. Então, a campanha é sobre o Pablo Marçal, mesmo que o Pablo Marçal não vá para o segundo turno. Esse primeiro turno foi sobre ele, e a gente já teve outros fenômenos, né? A gente teve o Cabo Daciolo, enfim, a gente, né, não é uma novidade que esse tipo de candidato que causa exista, mas nunca se levou tão a sério, eu acho, né? Nunca ninguém teve tanto sucesso, eu diria. Assim, a gente é uma cidade que já foi governada pelo Jânio Quadros, né, gente? Que no seu tempo também era isso, né? Quer dizer, chamava atenção por um linguajar, por polêmicas e tal, mas como hoje é muito rápido tudo isso, e os problemas da sociedade eu acho que são mais complexos, fica mais difícil de lidar, né? E até nessa questão de... Você falou muito do Nunes, falou do Marçal. Como que você está vendo o Boulos nessas últimas pesquisas, nesses últimos debates? Ele tem se mantido, como a gente tem visto nos números, estável, né? Ele mantém ali cristalino os eleitores que dizem que vão votar nele no dia da eleição. Então, como que você está vendo essa campanha? Nos últimos programas você já colocou que está sendo uma campanha correta, né? Dentro do que se propõe, mas o que você acha que falta para essa última semana de campanha? O que o Boulos precisa fazer para conseguir chegar no segundo turno? Olha, a impressão que eu tenho da campanha do Boulos é que ele está administrando o primeiro turno.
né? Acho que ele tem uma segurança de que ele chega no segundo turno e ele está administrando, inclusive economizando recurso, economizando né? Porque no segundo turno, veja, se ele for para o segundo turno com o Nunes, acontece um fenômeno, acho que único. O Nunes vai ter menos tempo no segundo turno do que ele teve no primeiro turno. No segundo turno, para quem não sabe, cada candidato tem 10 minutos, os 2 candidatos ficam com o mesmo tempo. Então, em geral, que é o que pode acontecer com o Boulos e enormemente com o Marçal, se for para o segundo turno, é que o candidato fica com muito mais tempo. No caso do Nunes, ele vai ter menos tempo no segundo turno, porque ele tem muito tempo no primeiro turno. O Boulos me parece que está fazendo isso, ele está administrando o primeiro turno para ir com todas as suas propostas, novidades, Marta, enfim, com toda Lula, com toda a sua artilharia para o segundo turno. Eu enxergo ele fazendo esse movimento, enquanto que o Nunes e o Boulos têm que fazer um esforço para ver qual deles vai... Nunes e o Marçal, né? E o Marçal, desculpa, é que eu já falei tanto de Marçal. e para você que está ouvindo, né, a gente às vezes é muito mais crítico ao Marçal, e todo respeito por quem vota no Marçal, o eleitor tem todo o direito de escolher quem ele quiser. No primeiro turno, é uma escolha mais, digamos, da pessoa mesmo, né? Porque no segundo turno a gente costuma dizer que é uma batalha de rejeição, né? Muitas vezes você vota para o outro não ganhar. No primeiro turno você tem condições de fazer uma escolha, mesmo para um candidato que pode não ser o vencedor. Então, acho que o primeiro turno tem muito essa liberdade, né? Eu acho que o voto útil, ele existe, né? O que é o voto útil, gente? É você sair do seu candidato para adiantar o segundo turno, basicamente, né? Então, você abandona um candidato para poder que o outro vá para o segundo turno com maior capacidade de vencer aquele que você não quer. Então, o fenômeno do voto útil, além de querer ganhar, é esse, né? No primeiro turno, acho que você tem condições de escolher quem você quer, e então todo respeito para quem acha que o Pablo Marçal é a solução para São Paulo, é que a gente faz uma leitura mais apurada por ser essa novidade mesmo, por ser diferente, por ser alguma coisa que não está no nosso dia a dia, na nossa experiência. Então a gente acaba se ocupando mais, o que beneficia o próprio Pablo Marçal, porque a gente só fala dele na campanha. Né, ele tem bem essa coisa, para o bem ou para o mal, falem de mim. Né? Então, tem uma coisa no Marçal que eu acho interessante, que é a seguinte, eu costumo falar, né, a facada do Bolsonaro, ela foi importante, em que pese, claro que a facada foi uma tragédia para a política brasileira, para o próprio Bolsonaro, né, em termos de violência, mas o benefício que ele teve ali foi de ter uma semana direto de tempo na TV. Né, vocês lembram que ele tinha pouquíssimo tempo na TV também, o Bolsonaro, em 2018, e ele teve uma cobertura gigantesca por conta da facada. Todo mundo parou as suas campanhas e todos os telejornais só falavam disso durante uma semana. Agora, com o Marçal está acontecendo um fenômeno parecido e não tem nada a ver com a cadeirada, tem apenas a ver com o fato dele existir. Ele tem muito mais espaço na imprensa, na TV, em tudo, do que os outros candidatos. Né? Então, ele, apesar de não ter tempo no horário gratuito, ele tem um tempo de mídia gratuita enorme. Então, acho que é mais uma coisa para a gente pensar no nosso modelo de horário de TV, né? A gente, enfim, está com uma série de crises, eu diria, a partir desses fenômenos, e que a gente vai, enfim, resolvendo com o tempo. Tem a questão, né, das redes sociais do Marçal, né? Veja como a legislação não consegue impedir, porque a legislação tirou do ar os perfis dele, porque ele, né, fez, enfim, infringiu a lei, e ele fez o quê? Ele criou outros perfis. O André até estava me chamando a atenção antes da gente começar aqui, do tal perfil, como chama? Reserva. Ele tem um perfil reserva, né? Ele tem um perfil que ele faz as publicações, e ele tem um perfil reserva, que acho que até quando ele criou esse perfil, ele falou que ele criou esse perfil para se derrubarem o que ele está usando agora, e esse perfil já tem, assim, milhares, acho que quase 1 milhão de seguidores, salvo engano. Então, é o famoso jeitinho brasileiro, né? E uma demonstração de como a lei pode ser obsoleta, né? Porque
você tira um direito da pessoa porque ela infringiu a lei, mas ela resolve de outro jeito e não tem nada que a legislação possa fazer porque ele infringiu naquele perfil, ele não infringiu no outro. Então, como a legislação tem que se adaptar no final a tudo isso para que faça valer, e se isso tudo faz sentido. A gente vê aí, né, com a questão do X fora do ar, enfim, a gente né, por isso que eu chamo de um experimento ao vivo, é o que a gente vive hoje na vida e na política, né? E Silas, você comentou do voto útil, né? Tem um dado, a gente trouxe aqui muito Datafolha, mas essa semana também teve Quest. Um dado que chamou a nossa atenção foi que quando a gente analisa a Tabata, assim, tem uma pergunta de potencial de voto, ela sai dos 8% dela e chega a 32% de pessoas que poderiam votar nela. Queria perguntar para você se... E a gente olhando o agregador também percebe, ela já ultrapassou o da Atena, está ali nos seus 9%. Queria te perguntar, Silas, se isso de alguma forma ameaça o percentual de votos que o Boulos pode ter, ou se pode acontecer com ela esse fenômeno do voto útil, considerando num cenário, você já trouxe que é difícil ter direita contra direita, mas se a pesquisa as pesquisas da próxima semana mostrar um avanço Nunes e Marçal, será que o eleitor não pode antecipar esse voto de segundo turno em Boulos, mesmo que ele votaria na Tabata, ele passar para o Boulos para impedir esse cenário de acontecer? E até acrescentando a Clara, porque desde o início da campanha, quando a gente conversava com a campanha da Tabata, eles sempre batiam na tecla que as pesquisas desde o início do ano mostravam que ela tinha um percentual de votos grande, mas que ela não era conhecida, né? Então ela conseguiu se tornar conhecida, mas como você já colocou, o Boulos continua mantendo esse espaço de esquerda, centro-esquerda ali, né? Então, complementando a pergunta da Clara, o que a Tabata... nada é impossível, né? A gente pode falar. Mas o que ela teria que fazer nesses últimos dias, né? Quase a mesma pergunta do Boulos, para ela conseguir chegar nesse potencial de votos que ela tem nas pesquisas. Ela teria que entrar em outra eleição, né? Porque essa eleição é uma eleição que não tem espaço para uma candidatura como a dela. Veja, a Tabata, ela é eficiente, usa da mesma linguagem que o Marçal, e não me entendam mal. O que eu quero dizer é que a Tabata também faz uma campanha de internet, né, de lógica de rede social, de lógica mais nova, né, a lógica dela é inteira, mesmo quando ela vai para a televisão, é dentro dessa lógica. Ela tem essa capacidade de criar fatos, de chamar atenção para ela mesma, portanto, eu acho que a campanha dela já é vitoriosa. Né? E você ter uma campanha vitoriosa não significa você ganhar a eleição, porque existe uma agenda da sociedade. Sim. Nem sempre é a sua vez, né, na campanha. A Tabata tem muito menos recursos, muito menos apoio político, muito menos tudo do que esses 3 outros candidatos. Então, acaba sendo uma disputa desigual nesse caso, né? Mas eu entendo que a Tabata vai sair maior dessa campanha, e entendo que se ela chegar aos 2 dígitos, que me parece que seja um objetivo dela, vai ser uma vitória estrondosa, se ela conseguir exatamente não perder votos para o voto útil. Como o voto, veja, o voto da Tabata, ele não é totalmente de esquerda, certo? Ela tem um voto que é ali da periferia, que ela divide com o Nunes, não com o Boulos. Ela tem um voto mais ideológico progressista com o Boulos, mas ela tem um demográfico mais parecido com o Nunes. Então, o voto dela vai se dividir. E vai ser muito importante para um Boulos no segundo turno, né? Acho que vai ser fundamental para o Boulos o que vai vir da Tabata. Ela já declarou que ela não vai apoiar nenhum dos candidatos, mas isso não importa tanto, porque o eleitor dela, de qualquer forma, vai migrar no segundo turno para um outro candidato. O Marçal, ele tem essa dificuldade ainda com as mulheres, né? Só voltando a esse ponto, ele tem 53% de rejeição entre as mulheres. É uma rejeição
brutal, né? A rejeição dele já é um impeditivo para ele muito grande. É muito importante a gente olhar para esse dado da rejeição. A gente olha muito para a pesquisa estimulada, quem está lá na frente, né? O dado de rejeição, ele é um teto para a pessoa crescer, né? Para o candidato crescer. O Boulos também tem esse problema, que ele não aumentou a rejeição dele, mas ele já veio com uma rejeição. Se ele consegue conquistar esses eleitores da Tabata, e ele tem feito esse movimento, quando eu digo ele está gerenciando o Boulos, é porque exatamente ele criticou o Maduro essa semana, né, gente? Então ele está se recolocando ali para poder atrair votos moderados num segundo turno, né? Ele está fazendo um rebranding ali dele. Ele botou no ar uma peça divertidíssima essa semana, não sei se vocês viram, dele invadindo um apartamento. Ele contando a única vez que ele invadiu. A única vez que ele invadiu um apartamento, ele conta, né? Foi quando ele entrou por engano num apartamento de uma família jantando. Ele achou que era para um encontro com empresários. E era um dos imóveis de mais alto luxo de São Paulo, e ele contando a cara de pânico da família quando olhou para ele, falou, gente, é o Boulos, e começou a invasão. É bem divertido, mas enfim, independente disso, me parece que ele está exatamente gerenciando, né, o voto do Datena pode também ir para o Boulos, né? Então acho que ele está gerenciando ali como é que ele conquista tudo isso num segundo turno, enquanto que o Nunes e o Marçal estão duelando pela vida, né? Porque ir para o segundo turno, eles estão duelando pela vida. O que Marçal faria num segundo turno, né? Ele que tem sido tão crítico ao Nunes, né? Como é que ele agiria no segundo turno? Acho que isso é muito interessante da gente já começar a pensar. E vice-versa, né? Vocês imaginam um Nunes apoiando abertamente um Marçal, ou um Marçal apoiando abertamente um Nunes? Então, é uma campanha muito de pontes rompidas, né? Que não é o comum que você faz também, né? Em geral, no primeiro turno, você toma uns cuidados ali para você ir até uma fronteirinha ali para que você consiga apoiar no segundo turno, né? Nessa campanha é um vale tudo, é um tudo ou nada, né? É uma campanha muito brutal, eu acho, nesse sentido. Portanto, é uma campanha, né, a gente continua falando aqui que é uma campanha aberta, pode acontecer, né, a gente está aí há tão pouco tempo, numa reta final, não tem ainda, né, um quadro tão estabelecido, mas como você vê no nosso agregador mesmo, você vê uma consistência ali do Ricardo Nunes rumo ao segundo turno, com todos os problemas. Por exemplo, esse problema do número, eu acho muito interessante, você não vai votar em nenhum dos dois números tão conhecidos pelo eleitorado de São Paulo há tantos anos. A gente sabe de cor, eu imagino, né? Quando você faz uma pesquisa, o número do PSDB e o número do PT. Né? O do PSDB vai estar com o Datena, que é um candidato improvável para o PSDB, e o 13 não vai estar na urna. Então, acho que isso também, né? Isso, a abstenção, enfim, tem uma série de outras variáveis que podem acontecer ali na urna e que não objetivamente tem a ver com as pesquisas, né, gente? A pesquisa, ela dá essa tendência. A pesquisa que dá certo no Brasil é a pesquisa boca de urna, porque o eleitor já votou, né? A pesquisa de boca de urna é feita na saída do voto, então o eleitor já votou. Então você não tem o chamado, a chamada questão do likely voter, né, que é o provável eleitor, porque não adianta a pessoa ter uma preferência, ela tem que ir lá votar. Acertar o número, né? Claro que no mundo tradicional, quando você olha a campanha de vereador, ela é bastante importante para essa questão do número e da mobilização do eleitor, porque a chapa de vereadores que vai estar na rua no primeiro turno, ela leva muito eleitor a votar, né? Quer dizer, eles fazem essa mobilização. Então, teoricamente, o Ricardo Nunes, como tem uma chapa de vereadores muito forte, né, uma coligação muito poderosa, ele pode se beneficiar disso, mas tudo isso é uma equação que tem que ser levada em conta. Você chamou atenção para o fato de que a abstenção também é algo que as pesquisas não trazem,
mas que podem acontecer. E em 2020, Sila, a gente teve uma abstenção recorde, né? Até peguei o dado, foi 29,5%, sendo que nos últimos anos era sempre na faixa de 21%. Mas era um contexto de pandemia, né? Que no pleito de 2020, as eleições foram até adiadas por algumas semanas. Mas eu queria entender com você como você está vendo, se você acredita que esse cenário de abstenção pode de novo se agravar, bater um novo recorde ou não, porque quando a gente olha para os dados de indecisos, chama atenção no Datafolha, por exemplo, 20% dos eleitores falaram que não estão com vontade de votar, e pegando na pesquisa espontânea que você sempre diz que a gente tem que olhar de fato, né, porque não é a mais fiel ao que acontece no dia da eleição, 28% estão indecisos ainda, é o mesmo percentual do Datafolha de 2 semanas atrás. Então, eu queria... Por que está acontecendo isso? Por que o eleitor ainda está distante? Por que ele tem deixado tão para cima da hora essa decisão? Acho que tem 2 questões aí. A primeira, Clara, é que o voto no Brasil não é mais obrigatório. Não sei se vocês perceberam, mas o voto não é mais obrigatório, embora seja obrigatório. Por que eu falo isso? Porque a multa é irrisória e depois da pandemia é muito fácil você justificar. É facílimo justificar. Antes dava um trabalhão você justificar. Hoje é muito fácil. Então, o eleitor que não quer votar, né, antigamente você tinha o fenômeno do voto nulo. O eleitor ia até lá e fazia um protesto dizendo não gostei de nenhum dos candidatos. Hoje ele simplesmente não aparece. Ele não vai. Por que as pesquisas, por exemplo, nas nacionais, né, se eu olhar 2022, é um fato disso, por que sempre as pesquisas mostram o PT à frente e quando chega no resultado o PT não entrega tanto? Porque ele tem um eleitor de menor renda, que é o eleitor que menos vai votar. Então, acaba fazendo essa diferença entre a pesquisa e o resultado da urna. Isso vai acontecer de novo, eu não tenho dúvida de que vai acontecer de novo. Você vê isso na pesquisa espontânea, como você mesma disse, o eleitor não está entusiasmado, ele não está vendo entre os candidatos ideais, ele está vendo candidatos que, bom, se só tem esse, eu vou com esse, né? Nenhum candidato está empolgando. Então, é uma eleição... Você tem aqui uma certa renovação, né, dos quadros de São Paulo, né? Você teve, né, lideranças que sempre estavam aqui na eleição de um lado ou de outro durante anos. Agora você tem candidatos que não são os tradicionais, então você tem um novo momento e nenhum deles conseguiu, né? Quando eu olho para o Nunes, eu acho que ele tem um fenômeno muito parecido, e acho que isso é uma preocupação, com o que aconteceu com o Bolsonaro, ou com o que aconteceu até com o Macri na Argentina, que é o seguinte, é você um incumbente que deixa para fazer campanha muito em cima da hora, né? Então ele não, apesar dele fazer muita obra na cidade, que é considerado fazer campanha, ele não cuidou da comunicação dele com antecedência. Ele começou a fazer comunicação fortemente na campanha. Às vezes isso não é suficiente em termos de tempo mesmo. Né? Você vê que o Bolsonaro, por exemplo, ele cresceu na campanha, mas ele não conseguiu chegar lá porque você tem que melhorar a sua avaliação, né? Você vê a avaliação do Nunes, ela está titubeando ali. Ele já tinha que ter melhorado muito mais a avaliação dele. O candidato incumbente, ele sempre... ele aproveita a campanha para melhorar a sua avaliação. Ele está fazendo essa tentativa, mas ele está sendo tão bombardeado, né, inclusive por um candidato do campo dele, que ele não está conseguindo chegar lá, né? Então, eu vejo a abstenção como uma grande preocupação para esse momento. E quando é que ela acontece, a abstenção? É quando o eleitor está desiludido com a política, ele só não quer ir votar. Ele não acha nem que o voto dele faz diferença. E a gente, antes de encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre Fortaleza e Porto Alegre, mas antes de sair de São Paulo, eu queria que você falasse o que você espera, mais no sentido do que as campanhas estão mostrando até agora, mas o que você espera para essa última semana. Como a Clara falou, amanhã a gente tem, no sábado, o debate da TV Record. Na segunda-feira a gente tem o debate da Folha de São Paulo com o UOL. E na quinta-feira a gente tem o debate da Globo, né? Que normalmente
Você até colocou que os debates de outras emissoras não são tão assistidos, né? Os números mostram isso. O da Globo muito provavelmente será o que vai ter mais audiência na comparação dos outros 10 debates, né? Então, o que a gente pode esperar para esses debates? O que a gente pode esperar para as campanhas? Você já falou um pouco do Boulos, da Tabata, do próprio Nunes, do Marçal, mas de uma forma geral, assim. É muito curioso que os debates viraram o grande momento dessa eleição. A gente nunca teve tanta importância para debates, porque a gente sempre fala os debates têm baixa audiência, o eleitor não consegue acompanhar, seja por causa do horário, seja por conta das brigas ou da densidade mesmo, entender o que acontece ali. O debate é muito para torcedores, né? Então a pessoa já entra no debate achando que o seu candidato ganhou, porque ela está torcendo tão enormemente ali para ele que, a não ser que aconteça alguma coisa, tipo o que aconteceu com o Joe Biden no debate presidencial americano esse ano, que ele realmente performou muito mal e o eleitor o abandonou, em geral, o eleitor entra para torcer e acha que o seu candidato ganhou. Nesse debate, nessa eleição, os debates têm sido muito importantes, então a gente ainda tem 3 debates, tem muita cadeirada, muito soco, brincadeira, gente, não é para isso que eu estou torcendo, mas tem essa expectativa do que vai acontecer nesses novos debates. O debate da Globo, ele tem mais audiência exatamente por esse fenômeno que a Clara trouxe. O eleitor ainda está indeciso e ele resolve dar uma olhadinha no que está acontecendo para ver se ele consegue decidir o voto dele, né? O debate da Globo, ele é mais imponente, eu diria, né? É um debate que eu não vejo muita possibilidade de cadeirada num debate da Globo, apesar de que em 2022 a gente teve o Padre Kelman causando no debate da Globo, né? Então acho que a gente esquece muito o passado e acha que a gente está num mundo novo que nunca aconteceu, não é, né? Tem esses fenômenos aí, né? E acho que, enfim, vai ter que repensar talvez os debates ou não, né? Porque isso também pode trazer mais audiência. Mas eu vejo os debates como fundamentais nessa reta final. Eu vejo a propaganda eleitoral do Nunes muito importante para essa questão do número, né? Ele gastou bastante tempo com o Pablo Marçal, né? Gastou bastante tempo desse latifúndio dele com o Pablo Marçal. Acho que ele vai ter que se ocupar aí da reta final. E não vejo mais muita novidade para acontecer, a não ser eu vejo muito calor para acontecer, né? Eu vejo muita preocupação de reta final, porque a gente está numa campanha essencialmente violenta. Sim. Quando os candidatos se apresentam de forma violenta, os eleitores se veem também liberados a tratar da política com violência. Então, acho que é uma semana de eu vejo como uma semana de muita preocupação em São Paulo do que pode acontecer sem nenhum alarmismo. É só porque acho que a gente tem que estar atento aí para as coisas não desandarem, né? Enfim, a beleza da eleição é a democracia, é um momento bonito, né? Para a gente, não é um momento para ser violento, sangrento ou... Não é uma guerra, né? Não é uma guerra, exatamente. Até porque tem eleição a cada 4 anos, né? Exato. E, Sila, agora entrando um pouco no que está acontecendo em outras capitais, a gente aqui na Exame tem soltado pesquisas de todas as capitais, né, André? Até é bem interessante quando a gente pega os dados para ver como os incumbentes cresceram, né, depois do tempo eleitoral. Mas um cenário que está chamando a nossa atenção é lá em Fortaleza, Sila. A gente tinha até então uma disputa entre o ex-deputado Capitão Wagner, do União Brasil, e ali um pouco mais atrás o Sarto se recuperando, né, José Sarto do PDT, que é o atual prefeito de Fortaleza, mas nessa última semana, a Quest e Datafolha mostraram passando na frente o deputado André Fernandes, que é um candidato do PL, e na sequência o Evandro Leitão, que é o candidato do PT. Então, e é uma oposição PL-PT que coloca de novo a oposição nacional Lula e Bolsonaro, que a gente já discutiu aqui, que não é sobre isso
principalmente o pleito municipal, mas eu queria entender o que explica, porque quando a gente olha para o André Fernandes, principalmente, ele é um candidato do partido do ex-presidente, né, da legenda, mas que ele está sendo acusado pelos correligionários de esconder a figura do ex-presidente, ao mesmo tempo que ele tem uma estratégia nas redes sociais muito parecida com o Marçal. E ele foi, inclusive, influenciador. O Capitão Wagner, que é quem disputa com ele esse eleitorado de direita, usa os vídeos dele como influenciador para atacar ele. Mas o que a gente está vendo ele é um influenciador bem apimentado. Né? Digamos assim, ele, inclusive, já pediu desculpas, né, pelos vídeos dele no YouTube. O Ceará é um estado em que PDT e PT tiveram muita importância. A gente tem uma liderança nacional lá, que é o Ciro Gomes. Os Gomes são muito importantes lá, né? Você tem o Tasso do outro lado. Enfim, é um estado de política nacional bastante interessante e importante. O que a gente está vendo nessa eleição? Uma divisão desses campos, né? Tanto o campo da direita está dividido, quanto o campo da esquerda está dividido. Então, a coligação que levou o atual prefeito ao poder, ela está dividida hoje, né? Então, isso tem atrapalhado muito o prefeito, né? Ele foi indo bem a uma certa altura, né? Ele foi melhorando ali a avaliação dele, mas dentro dessa confusão né? Não sei se vocês lembram, 2022... foi um estado muito confuso também com relação a quem seria candidato do PT, quem seria candidato do PDT. Então, há uma consequência disso tudo acontecendo ali também em termos de renovação. E aí você tinha o Capitão Wagner, que era muito conhecido, comandou ali, né, um motim, enfim. Então, ele era visto muito como o candidato preferencial, mas entraram todas essas outras variáveis. Então, eu diria que a eleição de Fortaleza é uma eleição bastante aberta nesse momento. A nossa apuração aqui no dia vai ser bastante emocionante e o segundo turno também. Né? Então, acho que é uma das capitais onde vai ter segundo turno e interessante para a gente observar, mas tem muito a ver com essa divisão, que é a mesma coisa que acontece aqui em São Paulo e que tem muito a ver com a política não dando conta, né? As lideranças políticas também muitas vezes não dando conta e a questão dos influenciadores, né? Os influenciadores são uma realidade na política, Então, não é só no mundo da cultura que os influenciadores ou da moda, né? Na política também tem essa realidade que era a dos apresentadores de TV, né? Você vê, por exemplo, um apresentador de TV em Belo Horizonte indo muito bem, mas por quê? Também porque ele conseguiu atrair para ele os apoios importantes políticos, né? Ele conseguiu fazer em volta dele uma coligação importante de apoios, de governador, de ex-prefeito, mas os influenciadores, eles entram numa outra lógica, né? Acho que Fortaleza é um lugar para se ver. E até como você comentou, é uma coisa independente do campo ideológico, né? Da coisa das campanhas para as próximas eleições observar bastante, né? Porque o Marçal, ele é muito forte no Instagram e o André Fernandes, ele tem uma força no TikTok, que inclusive é uma rede social que fala muito mais com o jovem, às vezes, do que... Eu tinha uma expectativa muito maior de TikTok nessa campanha, né? E acabou que, né, é uma rede, claro que ela tem a sua importância, mas como o Marçal usa, né, no caso de São Paulo, usa muito mais o Instagram, acabou que não ficou tão importante, mas é uma rede fundamental. Outra coisa de Fortaleza, né, quando você falou que os incumbentes estão melhorando, você vê que o prefeito ele está com uma avaliação ainda muito patinante lá, né? Então isso é um problema para ele, né? Ele passou por muitas questões ali, teve problema de lixo, teve problema com questão de violência também. Violência, exatamente. Então ele passou por muitos problemas na gestão que acabam tendo uma consequência aí na reeleição, porque como você disse, a gente vai ver aqui no dia da eleição, a gente vai ter muita reeleição, gente, muita reeleição, muita.
E até puxando esse gancho sobre como os incumbentes eles conseguem melhorar a sua avaliação, né? A gente tinha no começo do ano um cenário em Porto Alegre, onde o atual prefeito Sebastião Melo, ele era muito bem avaliado, ele liderava todas as pesquisas com folga, com possibilidade de vencer até no primeiro turno. Aconteceu a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre ficou debaixo d'água. Ele caiu nas pesquisas de intenção de voto, quando elas voltaram a ser realizadas na cidade. E a Maria do Rosário, deputada federal do PT, ela cresceu, só que ela tem, assim, comparando aqui com São Paulo, ela tem uma rejeição tão alta quanto Boulos, no caso lá em Porto Alegre. E com a campanha acontecendo, o Sebastião Melo, as pesquisas têm mostrado que ele está conseguindo se recuperar. E ao mesmo tempo a gente tem a Juliana Brizola, que é do PDT, do PDT, que ela está numa crescente, né? A gente fala, né? Ela ainda está atrás da Maria do Rosário, mas ela vem numa tendência crescente. Eu queria do que você viu dessa campanha em Porto Alegre, o que explica o Sebastião Melo, apesar de ele ter sido bem criticado durante a época da enchente, etc., sobre investimento público mesmo, apesar de ser uma tragédia natural, os políticos eles têm a necessidade de investir para mitigar o efeito, né? Mitigar esse efeito. Como explica essa melhora dele, né? E dessa disputa aí, mais uma vez, de duas candidatas da esquerda tentando chegar no segundo turno. Porto Alegre foi uma capital que, inclusive, se ventilou ali adiar a eleição, né, durante algum tempo, diante daquela tragédia, daquela, talvez, incapacidade da Justiça Eleitoral de conseguir mesmo colocar uma eleição de pé, mas está conseguindo. Agora está chovendo em Porto Alegre de novo, né? Infelizmente, essa semana começou de novo a chover em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, né, tem desabrigados, enfim, isso ainda é uma questão muito séria, aliás, chamando a atenção de que meio ambiente virou uma pauta, né, nessa campanha e em Porto Alegre especialmente, né, diante das emergências que a gente está. Agora, o caso de Porto Alegre me parece muito mais que é isso que a gente falava, uma divisão da esquerda, né? Então, você não tem ali uma disputa entre esquerda e entre os dois campos, né? Sendo que Porto Alegre teve muitos governos do PT. Então, Porto Alegre realmente tem muitas experiências com o PT. Essa rejeição da Maria Rosário também, né, além de uma rejeição pessoal, também uma rejeição à esquerda, né, em Porto Alegre. E você tem ali a Juliana Brizola, que tem o nome, né, do Brizola, que é uma figura, né, emblemática, né, no Rio Grande do Sul, especialmente, e é um nome mais novo que está surgindo ali, né? Agora, é uma campanha de segundo turno, né? É uma campanha, e Porto Alegre, o Rio Grande do Sul sempre são campanhas que surpreendem muito, sempre, né? O Rio Grande do Sul é diferentão ali na política, né? Então, acho que a gente vai ter ainda um segundo turno bastante disputado lá, a depender de quem vá para o segundo turno com o atual prefeito, né? Agora, ele, de fato, está sozinho dentro de um campo, né? Então, está conseguindo passar realmente na comunicação dele, melhorar a avaliação, enfim. Agora, no segundo turno, já vai ser outra disputa lá. Sim. É isso aí, Sila. Queria agradecer mais uma vez. Semana que vem, antes da nossa live de apuração, teremos mais um programa para a gente falar aí do que aconteceu nessa última semana de campanha. Agradecer a Clara mais uma vez e agradecer você que nos acompanhou até aqui. Lembrando, mais uma vez, teremos nosso programa no dia da eleição, teremos uma apuração em tempo real, tanto em vídeo quanto no próprio site da Exame. Você vai conseguir acompanhar o resultado de todas as capitais, e pedir mais uma vez para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Exame e ficar por dentro aqui nessa reta final das eleições deste ano. Um abraço.